Olá, pessoal. Vamos então corrigir uma prova da Concesp, tá? É uma prova completa. A maioria das questões que ela pede de língua portuguesa está nessa prova, beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então aqui nessa questão, né, ela traz assim algo bem específico, né, bem gramatiqueiro mesmo. Ela é gramatiqueira, tá? E aí ela traz aqui, por exemplo, ela diz assim, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você ver, tá? Conhecimentos específicos. São 40 questões que nós vamos resolver aqui. No passado, a escola pública era excelente, minha família era pobre, mas mesmo assim eu tive uma educação muito boa. Hoje é um desastre. Essas frases são de uma diretora de escola de São Paulo, na faixa dos 60 anos, alguns meses atrás, depois de um debate do qual participamos. O termo destacado é um desastre. Deixa a alternativa te levar, certo? Então, o que que a alternativa tá? O que que as alternativas pedem para você? Se é adjunta adnominal, um desastre, predicativo do sujeito, objeto direto ou predicativo do objeto. Bom, o que que a gente tem que lembrar das nossas aulas? Verbo de ligação me dá o quê? Predicativo do sujeito, certo? Olha lá, hoje é um desastre, certo? Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito, beleza? Sem problema aqui, né? O anúncio de que Lima Barreto seria homenageado na Festa Literária Internacional de Paraí, né, de 2017, Paraí, né, foi bem recebido. Depois de receber críticas pela falta de representatividade. O festival, deveria parar de, sei lá, o festival não só elegia um homenageado negro, como também destacava essa característica no escritor, quase sempre esquecida. Então, falando aqui sobre Lima Barreto e perguntou o quê? Deixa a alternativa te levar. O termo destacado, que é negro, certo? Classifica-se sintaticamente. Negro é objeto direto? É predicativo do sujeito? É adjunta adnominal? É complemento nominal? Nós tivemos a semana passada, corrigimos também provas e trabalhamos bem isso. E eu dei exercício sobre complemento nominal, adjunta adnominal, objeto indireto, tá? Então, sintaticamente, a palavra negro aqui, ela é o quê? Adjunta adnominal. Ela está, né? Ela está homenageado, né? Está falando sobre Lima Barreto, é uma qualidade, tá? Elegia um homenageado negro, tá? Então é adjunto adnominal. Deixa eu fechar o somzinho aqui, peraí. Deve ter vazado da Petit, passa pra... Olha só, Carla, eu fechei seu som, tá? Olha lá, voltando aqui para a lousa. Voltando aqui para o caderno, né? Na verdade. Observe essas duas questões, ó. O mesmo nível. O termo destacado classifica-se sintaticamente. O termo destacado classifica-se sintaticamente. Ótimo. Então, ele está mandando você. Aí, o que é essa análise sintática? A questão aqui, ó, do período simples, tá? Dentro de uma oração de período simples, a relação entre os termos continua do mesmo jeito, a mesma coisa. Classifica-se sintaticamente. Vamos ao texto. Do Egito ao Congo, da Etiópia a Gana, um jogo une a África. Ele é feito com materiais fáceis de encontrar e de criar. Primeiro, uma boa quantidade de sementes. Depois, um tabuleiro com 2 cavidades maiores. Os oásis e 12 ou mais cavas menores. Originalmente, os jogadores sentavam e cavocavam o chão para semear e colher. Olha só, o termo destacado, um jogo aqui, olha só, o que que ele é? Deixa a alternativa te levar. Então vamos lá. Do Egito ao Congo, um jogo une a África. Então olha lá, ele está dando adjunta de nominal. É alguma qualidade? Tá tipificando alguma coisa? Não. Objeto direto está depois de um verbo? Não. Complemento nominal está ligado a um nome? Não. Um jogo une a África. Quem une a África? Um jogo. Então, esse um jogo é o quê? Sujeito.
jeito, certo? Muito bem. Olha só, é muito tranquilo. O pessoal às vezes reclamava, a Concesp é difícil. Não, ela é gramatiqueira, tá? Olha só, assinale a alternativa em que se funciona como partícula apassivadora. Só lembrando que durante a aula a gente viu que verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula se me dá o quê? Partícula passivadora, certo? O se ele se torna uma partícula passivadora. Ou seja, aqui fabrica-se vassouras, certo? Vassouras são fabricadas aqui, certo? Vassouras são fabricadas aqui. Então, esta é a alternativa. O que é interessante? Você fazer essa inversão, tá? Aqui fabrica-se vassouras. Vassouras são fabricadas aqui, tá certo? Então, aqui esse C, ele é uma partícula passivadora, ó. Fabrica-se o quê? Isso, vassouras, verbo transitivo direto. Ligar depois a partícula C, tá vendo? Então, a gente já viu isso daqui várias vezes nas aulas e tudo mais, tá? Então, quando cair essa questão que a Concesp pede, pessoal de Mariápolis, pessoal dos outros estados que vão prestar a prova com Concesp, presta atenção nisso. Tá bom? Então, estudar a partícula passivadora. Caiu várias vezes nesta prova, tá bom? 5. Assinale a alternativa em que se encontra gramaticalmente incorreta, certo? Então, olha lá. Aqui, nessa alternativa, ela tá me dando a questão da concordância. Então, por exemplo, aqui, ó. Amanhã será dia 20. Hoje são 4 de março, então eu estou concordando o verbo ser com o numeral. Aqui seria, hoje são 30 de maio, e não hoje é, por isso que está errado. E aqui, hoje é dia 19, eu estou concordando com a palavra, com a palavra dia. Hoje é dia 19. São 4, dia, será dia 20, tá certo? E aqui deveria estar no plural. Hoje são 30 de maio, tá certo? Isso é uma questão de concordância, por isso que essa está errada, tá bom? Muito bem. Analise a seguinte frase. Ofereceram prêmio aos vencedores. O termo destacado classifica-se sintaticamente. O que a alternativa está dando para você? Sujeito, objeto direto. Professora, desculpa, eu não entendi. Então, qual que tá certa na 5? É a C? É a alternativa C? Não, ele está pedindo a errada. Olha Ai, aqui. desculpa. Ah, sim, Certo? desculpa. A errada é a A. Todas as outras estão certas. Tá? Nada, imagina, ó. Então, olha só, ofereceram prêmio aos vencedores. O termo destacado é sujeito, objeto direto, adjunta de nominal. Olha só, ofereceram o quê? Isso, prêmio aos vencedores. Então, aqui esse prêmio seria o quê? Objeto direto. Ofereceram é verbo transitivo direto. Prêmio é objeto direto. Nossa aula aí de transitividade verbal, tá? Chique no último. Bora lá. Olha só, assinale a alternativa em que a palavra ora funciona como advérbio. Olha lá. Ora, já estou cansado de suas mentiras. Minha mãe ora de oração todas as manhãs. Ora e teus problemas serão resolvidos. De oração. Ora e teus problemas serão resolvidos. Por hora, por agora, eu prefiro não falar mais do assunto. Por agora, por hora. Então, esse hora aqui, ele é o quê? Um advérbio, tá? Então, o que acontece? Observa, advérbio, ele me dá a circunstância, tá? Então, por agora, de tempo, lugar, modo, tá? Tem as aulas lá sobre advérbio. Então, por hora, certo? Eu tenho aqui como advérbio. Olha só como que essa prova tá gostosa de resolver. Não sei se alguém já tinha resolvido, tá? Olha essa questão aqui da questão do pronome cujo, certo?
Assinale a alternativa gramaticalmente correta. O que ela está pedindo de você? Deixa ela te levar. Encontraram os alunos cujos pais tinham chegado. Sempre gostei do poeta cujas poesias falam de amor. Aquela é a artista cuja a biografia não foi acrescentada. Consertaram a casa cujo o teto estava danificado. Sabe o que você precisa saber nesta questão? Escreve aí. Não se usa artigo após o pronome cujo, certo? Não se usa artigo. Então, ó, errado, errado, errado. Só você olhar para a questão que você vai, se você lembrar dessa regra, beleza. Então, o que está correta? B. Olha lá, anota isso no seu coração. Não se usa artigo após a palavra cujo. Só que aprenda uma concordância. A palavra cuja, ela faz plural de acordo com o substantivo subsequente, fazendo referência de posse a algo anterior. Ó, sempre gostei do poeta, cujas poesias, as poesias são do poetas, cujas suas poesias é como se significasse assim, tá? Ele concorda com o da frente, se refere para o de trás, tá? Ó, alunos cujos pais, tinha que tirar esse os, tá? Cuja biografia, cujo teto, tá certo? Entenderam? Anota isso no coração, coisa, ó, facinho de você olhar, belezinha? Força aí. Assinale a alternativa que contém uma figura de linguagem denominada antítese. Figuras de linguagem, antítese, metáfora, nananã, tem várias aí que a gente já estudou, certo? Antítese. A educação é luz sobre trevas. Olha lá, luz e trevas, a luz e a escuridão, tá? Aqui está a antítese, tá certo? Ó, teus lábios são labirintos e metáforas e tudo mais. Então, ó, antítese são duas coisas contrárias, beleza? Olha essa questão de número 10. Olha essa questão de número 10. Ontem na aula, nós falamos um assunto muito importante. Foi o uso de conjunções. Pessoal, você vai prestar VUNESP, você vai... as conjunções, elas caem em todas as provas, tá bom? Então, é muito importante que você preste atenção, porque a partir da conjunção, você sabe se é uma oração coordenada, subordinada, certo? Adverbial, subordinada substantiva, tá bom? Porque eu vou estar lidando com um período composto, porque a conjunção, ela liga orações, tá? As conjunções ligam orações. E dão defeito de consequência, de causa, enfim, de finalidade, tá bom? Bora lá? Analisa o que essa questão quis de vocês. Foco. Olha só. Olha só. 10. Na oração, eram tão felizes que todos a invejavam. O trecho destacado, que todos a invejavam, o que ele está perguntando para você? É oração subordinada adverbial causal? É oração subordinada substantiva subjetiva? É oração adverbial consecutiva? É oração subordinada adverbial explicativa? Certo? Então, olha só, ele deu para você a maioria das questões como oração subordinada adverbial, certo? E aí, então, e deu uma subjetiva. Só da gente lembrar, né? A subjetiva não tem sujeito, tal, usa conjunção que, integrante. Então, você vai lembrando nas aulas, tá bom? Vamos analisar o que ele pediu para você aí, certo? Nessa questão de número 10. Lembra que eu falei para vocês? Era tão feliz que, quando eu tenho uma oração subordinada adverbial, o que acontece aqui na minha oração principal? Ela
vai ter alguma explicação daquilo, enfim, um respingo na segunda oração, certo? Então, era tão feliz que aconteceu o quê? Que todos a invejavam. Pelo fato de estarem felizes, de estar feliz, todos tinham inveja. Era tão feliz que todos tinham inveja, tá? Então, aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? É a consequência aqui, tá? A felicidade migrou aí na consequência que, ó, eram tão felizes que todos a invejavam, beleza? Então, presta atenção. 11. Uma boa remuneração é o cerne para que o professor se sinta valorizado. Olha só, né? Vamos lá, né? Isso é para nós. Uma boa remuneração é o cerne para que o professor se sinta valorizado. Mas carreira dos sonhos vai muito além de apenas dinheiro no bolso. O trecho destacado classifica-se como: deixa, ó, só pediu adverbial para você. Ontem gente comentou, tem uma aula muito legal no site sobre as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, olha só, uma boa remuneração é o cerne para, olha lá, para a finalidade, que o professor se sinta valorizado. É tranquilo. Para quê? É o cerne para, ó, tá vendo esse para? Ele me dá o quê? Finalidade. Como que a gente tem que olhar? Lembra que eu expliquei que um dos macetes é você entender a questão, né? Finalidade, é para quê? Causa, explicação, concessão. Se você souber a característica de cada uma delas, você já vai saber que isso daqui é finalidade, tá bom? Muito bem. 12. Assinale a alternativa em que a palavra ser funciona como conjunção integrante. Olha só, lembra que eu disse a vocês que eles sempre colocam a palavra que como conjunção integrante. E aí, eles colocaram conjunção se, tá? Lembra que eu disse isso ontem? A conjunção integrante, ela liga oração subordinada substantiva. Então, beleza, a oração integrante pode ser que ou pode ser se, que vai ligar a oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. O sucesso ocorrerá se o público quiser. Gente, aqui, ó, é uma condição, se o público quiser. Essa oração não é uma oração subordinada substantiva, tá certo? É uma oração adverbial. Nunca soube o que. Lembra que eu tenho a primeira oração e o verbo dessa segunda oração vai acabar com. Pode ser com um verbo transitivo direto, com verbo transitivo indireto, com um nome, com um aposto, pedindo um aposto, com um verbo de ligação, certo? Nunca soube o que isso, se era verdade ou não. Nunca soube o que isso, se era verdade ou não. Logo, esta oração, ela é uma oração subordinada ao substantivo objetiva direta, certo? Então, aqui eu tenho a conjunção se integrante, beleza? Muito bem. Quem assistiu às aulas de oração subordinada mataria essa no ninho. 13. Assinale a alternativa em que os termos, em que temos sujeito indeterminado. Lembra lá? Sujeito indeterminado, ele é feito como verbo na terceira pessoa do plural, certo? Ou verbo na terceira pessoa do singular mais partícula se. Isso me dá índice de indeterminação do sujeito. Olha lá. Levaram-me para casa. Quem levaram? Alguém. Eles levaram para casa. Olha só. Sujeito indeterminado. Tá certo? Aqui não é, ó. Vende-se espetos de carne aqui. Espetos de carne aqui são vendidos, tá? Aqui, ó, é partícula apassivadora e não sujeito indeterminado, tá bom? Não confunda sujeito indeterminado com partícula apassivadora.
Beleza? Mas eu fiquei na dúvida entre a Uhum. A e a C. Ó, porque aí você faz aquela inversão, ó. Levaram-me para uma casa velha. Uma casa velha foi levada? Tá vendo que eu não consigo fazer? Trazer o objeto como sujeito passivo, fazer aquela troquinha? Então é isso, tá? 14. Assinale a alternativa em que apresenta predicado verbo nominal. Ó que prova delícia! Predicado verbo nominal. Lembra? Predicado verbal, verbo de ação significativo. Predicado verbo nominal, ação mais qualidade. Predicado nominal, apenas verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Então, aqui, minha equipe venceu a partida. Predicado verbal. Nosso colega parece doente, predicado nominal, ó, verbo de ligação. Ela precisa de quê? Disso, de um esparadrapo, predicado verbal. Os ônibus saíram atrasados, ó, verbo de ação, qualidade, predicativo do sujeito, predicado, verbo nominal. Belezinha? Certo? Muito bem. Assinale a alternativa que contenha um predicativo do objeto. Olha lá. O adversário chamou-lhe desonesto. Os aviões chegaram no aeroporto atrasados. Nossa vida era recheada de novidades. Ela sempre nos procurava nos momentos de tristeza. Olha só. O adversário chamou o quê, né? Ou chamou quem? Ele. Objeto indireto. Certo? Ele é o quê? Chamou alguém de alguma coisa, né? Chamou a ele, na verdade, né? Chamou a alguém. Chamou a ele do quê? De desonesto. Então, esse lhe aqui seria o objeto indireto. E esse desonesto é característica de quem? Do adversário? Não. O adversário aqui é o sujeito, foi quem chamou. O lhe o desonesto é a característica que está dando para quem foi chamado pelo adversário, tá certo? Então, o desonesto se refere ao lhe. Se lhe é meu objeto indireto, ele é meu predicativo do objeto, ou seja, uma qualidade dada ao objeto. Beleza? Muito bem. Assinale a alternativa, olha lá, que contém uma oração subordinada adjetiva. Só lembrando para vocês, quando cair uma oração dessa, você sabe que a oração subordinada adjetiva, ela tem o pronome que relativo, certo? Então ela tem o pronome que relativo. Só de você olhar, aqui tem um pronome que relativo? Não. Eles não sabem o que, ó, aqui é verbo. Pronome que relativo vem depois de nome, fazendo uma relação com algo já dito anteriormente. Isso aqui não é, isso aqui é conjunção integrante. Nosso desejo é, olha lá, conjunção integrante, certo? Que pensem. Lia o mesmo livro substantivo que eu folheava. Esse que aqui é um pronome relativo. Alternativa D. Tá vendo? Você tem que resolver sua prova, só que na pontinha da caneta. Só que tudo que tem nessa prova a gente estudou. Tá bom? Força na peruca, questão de número 17, tá bom? Deixa eu ver a minha página aqui. Na frase, a carruagem era arrastada por dois magros cavalos. Os magros cavalos arrastavam a carruagem. A carruagem era arrastada por dois magros cavalos. Quando eu posso fazer essa troca, eu tenho o quê? Vamos lá? O que eu tenho quando eu posso fazer essa troca? Acabamos de ver. Agente da passiva? Agente da passiva. Exatamente, agente da passiva, tá? Então, esse é o macete para sua prova, tá? A carruagem era arrastada por dois magros cavalos.
2 magros cavalos arrastavam a carruagem, tá certo? Isso aí é voz ativa e a voz passiva, a carruagem era arrastada por 2 magros cavalos. Pega isso, tatu no braço, cola para você, que é essa vibe aí, tá? 18. É preciso saber buscar informações onde? Na rede e ser capaz de avaliar sua qualidade. Gente, deixa a alternativa te levar. Mais uma que ele pergunta: o termo destacado na rede classifica-se sintaticamente como, olha lá, objeto direto? Não. Adjunta adverbial? Não é o lugar? Complemento nominal? Não. Objeto indireto? Não. Gente, você já estudou muitas vezes tudo isso que eu tô dando para você. Se você não estudou muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você. Você vai tatuar na sua cabeça, no seu braço, enfim, na sua rotina. Vou falar uma coisa muito séria. Vocês viram que eu organizei o site? Ele é um mapa da mina. Presta atenção nisso que eu vou falar. Parabéns aí para 58 pessoas que estão assistindo a aula. Escuta isso que eu vou falar para vocês, ó. Ninguém passa num concurso se não estudar. Você tem noção que a gente tem durante esses 4 meses, que eu sempre fecho um bloco de 4 meses, né? Esse primeiro semestre que eu estendi porque surgiu muita prova, que em 4 meses você tem em torno de 20 aulas de língua portuguesa e vocês conseguem gabaritar praticamente a prova? Vocês já pararam para pensar o pessoal aí que sempre passa nas provas? Que num curso todo de língua portuguesa teórica, você tem, no máximo, vamos pensar em 20 questões, 20 aulas. Depois você tem correção de prova, depois legislação e pedagógicos. E vocês passam. Então, tudo aquilo que eu organizei no site é o resumo do sucesso que todo mundo estudou, certo? Então, é o que dá certo. Então, eu estruturei o quê? Não enchi a aula de linguiça. Eu desci ali, ó, da aula 1 até o final, que é necessário para você responder essa prova mesmo que eu tô na frente de vocês, tá bom? E aí a gente viu o quê? Mudanças de enunciado, né? Algumas questões que a banca como a KLC, a VUNESP, a Consulplan pedem de forma diferente, né? Mas o miolo é a mesma coisa, tá? Vamos continuar então? Então, faz isso que eu tô falando. Se você conseguir, faça a revisão dessas aulas, Tá lavando louça? Deixa a Larissa lá falar com você. Você vai lembrando disso que eu falo, tá? Beleza? Você não vai dar aula de língua portuguesa, você vai passar na prova. Então, ó, o mapa da mina tá na sua mão, só ir procurar o tesouro. Prestar todas as provas. 19. Provavelmente ela chorou, pois está com o rosto vermelho. O que eu falei na aula de ontem? A conjunção é o maior dedo duro que você tem ali na sua frente, certo? A conjunção é o maior dedo duro. Esse pois, ele está fazendo o quê? Provavelmente ela chorou. Mas por que ela chorou? Certo? Qual que é a explicação? Como que você sabe que ela chorou, né? Não é por quê? Como você sabe que pois está com o rosto vermelho? Provável ela chorou. Mas o que você viu? Ah, eu tô explicando para você com esse pois que ela está com o rosto vermelho, tá? Não é a causa. Não é a causa que ela chorou. É o que levou eu dizer que ela chorou? Porque, pois, ela está com o rosto vermelho, tá? Só cuidado e presta atenção e busca lá os exemplos que a gente tem na aula para você não confundir a explicativa com a causa, tá? Beleza? Muito bem? Força na peruca, gente. Estamos aqui. 20, metade, ó, 50% dessas questões a gente já viu. A vida em sociedade trouxe para os seres humanos um aprendizado extremamente importante. Qual é importante? 2 pontos. Não se poderiam resolver todas as questões pela força. Era preciso usar a palavra para persuadir os outros e fazer alguma coisa. O Fiorin, que é um linguista que eu leio bastante, né, dentro da linguística, que trabalha com a análise do discurso. Então, ó, a vida em sociedade trouxe para os seres humanos quem traz, né, traz alguma coisa para alguém e tudo mais. Então, olha só,
O termo destacado para os seres humanos classifica-se sintaticamente como complemento nominal, sujeito, objeto indireto, objeto direto. Olha só, o que ele deu para gente? Quem traz alguma coisa para alguém, certo? Trouxe um aprendizado, objeto direto. A quem? Para os seres humanos, objeto indireto, tá certo? Ó, o verbo aqui, ó, é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, é um verbo bitransitivo. Beleza, galera? Tá certo? Quem traz alguma coisa para alguém, para os seres humanos. Verbo transitivo indireto, tá certo? Olha só. Gente, o bom dessas provas deles, inclusive tem um caderno todo aí de prova com gabarito para vocês, tá? Que vocês não precisam nem pestanejar. Tem gabarito, desce o couro lá e estuda, tá? Leia. A leitura de um texto elaborado por outra pessoa deve ser cuidadosa e respeitosa, certo? Algumas coisas estão grudadas, porque quando eu copio e colo as questões, elas dão uma desconfigurada, tá? Então, na questão de número 21 ali, ó, o termo destacado, a leitura de um texto. O termo destacado aqui classifica-se sintaticamente, olha lá, classifica-se sintaticamente como complemento nominal, adjunto adnominal, sujeito. Gente, a leitura de um texto você já sabe que não vai ser sujeito. Objeto direto você sabe que não vai ser. Então, o que essa questão quer de você? Se você sabe a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal, certo? Olha só, a leitura que ele está pedindo aqui para você, a leitura do quê? Disso. Você está fazendo a leitura do quê? Ah, você leu o quê? Você entendeu? A leitura. Quando eu falo leitura, não tem como não usar essa preposição. Tá vendo? E o que tem preposição obrigatória? Adjunta de nominal ou complemento nominal? Complemento nominal. Complemento nominal, tá? Então, conversa com a questão, dá uma brigadinha com ela que você, ó, vai pro abraço. 22. Os argumentos para convencer alguém de alguma coisa, ou seja, de um determinado ponto de vista, denomina-se tese. O termo destacado na questão 22, convencer o que? Alguém, certo? Convencer o que? Alguém. Olha lá. Nessa questão 22, quem convence alguém, né, de alguma coisa, objeto direto e objeto indireto, tá certo? Então, alguém é objeto direto, tá vendo? Não são frases tão simples, mas veja só, a alternativa te dá. Alguém vai ser sujeito? Não. Alguém vai ser adjunto adnominal? Depende de uma oração, poderia ser. Complemento nominal? Não, não tem preposição. Tá certo? Então, você tem que saber alguns macetes aí, tá? Mas não é decorar, não. É entender. 23. Ainda que ela se esforce, não vai ter sucesso. Gente, eu tô lembrando da aula que eu dei e eu sempre lembro disso. Algo positivo e algo negativo. Como chama? Que eu sempre falo. A oração destacada classifica-se em oração subordinada adverbial. E aí, quando tem algo positivo e algo negativo que eu sempre falo, é o quê? Possessiva, certo? Então, ali eu tenho essa questão de uma oposição aqui, né? Então, ainda que ela se esforce, não vai ter sucesso. Mesmo que ela se esforce, não vai ter sucesso, tá? Algo positivo e algo negativo. Eu sempre trabalho o olhar desse jeito para que a gente consiga aí fazer uma boa classificação, tá bom? 24. Assinale a alternativa em que ocorre erro de regência, tá? Ele não falou se é uma regência nominal, se é uma regência se é uma regência verbal, tá certo? Olha só, esqueci do seu nome.
sempre nos recordamos dos amigos. Eu lhe disse que haveria de lembrar aquilo. Eu preciso do seu apoio. Beleza. Ah, essa prova não falou se era regência verbal ou nominal. Vamos ver de baixo para cima. Quem precisa, precisa de quê? Disso. Verbo pediu preposição? Ok. Eu lhe disse, lembra que esse lhe está correto porque eu tenho um pronome reto que posso fazer a próclise aqui. Eu lhe disse que deveria lembrar, que eu haveria de lembrar. Quem se lembra disso, de lembrar aquilo. Quem se lembra de lembrar, certo? Aquilo. Sempre nos recordamos. Quem se recorda de quê? Disso. Certo? Olha lá, quem se recorda de quê? Disso, dos amigos. Então, olha lá, eu já excluí essas três questões, que elas estão o quê? Corretas. A regência dessas questões, os verbos pedem essas preposições. Quem esquece? Ah, eu esqueci o livro. Eu esqueci... O verbo esquecer aqui não pede a preposição. Esqueci seu nome. Quem se esquece, quem esquece isso. E quem se esquece, quando é conjugado com a partícula se, aí esse esquece de, tá? É que quem esqueci isso e não esqueci disso, tá? Então, essa é a alternativa que está errada em relação à regência, tá bom? Então, ó, vai ver a regência do verbo esquecer aí. Aqui, quando ele é pronominal, conjugado com a partícula se, eu consigo pensar na preposição. Aqui, não. Esqueci isso, seu nome. Esqueci o quê? Seu nome. Tá vendo? Ele tá aqui como verbo transitivo direto. Beleza? Olha o que eu tive que pensar. Mas se eu tivesse dúvida, o que eu faria? Faz a separação da regência. O quem é que está mais certa, tá? O que vai estar mais certo para você? Não deixa a questão em branco e não chuta. Não deixa o desespero, né? Não sei. Sabe sim, tá? Olha que lindo. Hoje eu estava preparando. Gente, o caderno de exercício tem muita questão de 2022. Bastante, tá? Que eu tô fazendo para vocês. Muitas mesmo. Assinale a alternativa que contenha erro na colocação pronominal. Gente, próclise, ênclise, mesóclise, certo? Olha só. Dentro dessa questão 25, o que a gente tem ali, ó? Dê-me um beijo. Em se tratando de flores, rosa é. Todos se beijaram no final da apresentação. Jamais, olha lá, jamais, partícula atrativa. Deixar-te-ei, não, jamais te deixarei, tá? Se eu não tivesse a palavra jamais, seria deixar-te-ei. Mas aqui eu tenho a palavra jamais, que é uma palavra atrativa. Ela atrai o pronome te, jamais te deixarei. Tá certo? Aqui é que está errado. Beleza? Eu nunca posso começar a frase com pronome, então faço uma ênclise de-me. Em se tratando, qual que é a regra? Em mais ando. Todos se beijaram, pronome atrai pronome. Pronome atrai pronome. Lembra que eu falo? Todos se beijaram. Beleza? 25, alternativa errada, letra D de dado. Muito bem. Assinale a alternativa que contenha erro gramatical. Olha lá. Ele não falou qual é o erro, né? Mas aqui, ó, a feira estava lotada no final do dia. Tu estudas muito pouco. Ele estuda. Aqui, terceira pessoa. Tu estudas muito pouco. Por que será que você não percebe minha tristeza? Comemos no almoço arroz à grega. A moda agrega. Então, eu gramatical está na conjugação do verbo estudar. Tu estudas muito, tá certo? Muito pouco.
27. Assinale a alternativa em que apresenta uma figura de linguagem denominada aliteração. Olha lá. A aliteração, ó, tem a assonância e a aliteração. A aliteração é a repetição do quê? Eu vejo as pernas da moça que passa e eu não posso pegar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E aí, gente, a aliteração é a repetição de De consoantes? de consoantes. E a assonância de Vogais. vogais, tá? Então, ó, louça, moça, passa, posso, tá bom? Isso que é a nossa aliteração, tá? Lembra que o som da sílaba é dado pela vogal. Então, eu falo assonância, o som da sílaba é dado pela vogal, tá certo? Aí você, porque o parzinho é a aliteração e a assonância, certo? Então, só de você lembrar de assonância, o som é dado pela vogal, é repetição de vogais. E agora, a aliteração, repetição de consoantes. Paulo Pereira Pinto, um pobre pintor português, pintava a porta, as pias, paredes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aliteração, beleza? Força na peruca. 28. Assinale a alternativa em que temos uma palavra formada por derivação imprópria. Olha só que interessante. Essa questão, ela deu para nós uma formação, trabalhando a questão de formação de palavras, tá certo? Então, o que vem a ser a derivação imprópria, né? A derivação, a gente tem, ó, deixa eu só ver se eu pego um resuminho aqui, só para a gente relembrar que vale a pena, quase não cai nas provas a formação de palavras, mas quando cai, ele pede a parassintética, tá? Ele pede a formação de palavras por meio de parassíntese, tá? Deixa eu pegar quadro de formação de palavras. Aí, o que ele pega? Olha lá. Ele pega a formação parassintética. Fica aqui, chumbinho. Pode sair. Isso eu pego aqui, ó. Chumbinho, sai. Vai lá pra baixo. Vai. Vai. Meu gatinho querendo subir para assistir a aula. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui, só para eu colocar para vocês na lousa. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no WhatsApp para vocês, tá? E ao mesmo tempo aqui na lousa. Beleza. Ó, vou mostrar aqui a lousa, só para a gente lembrar, trabalhar o olhar. Correção de provas é também para a gente, né, relembrar o que a gente já estudou. Só para vocês pensarem assim, ó. A nossa língua, né, tem dois processos. Processo de derivação e processo de composição. A derivação, ela é feita com afixos, a maioria com afixos. Então, eu vou ter ali, né, é o prefixo igual lá. Por exemplo, reconsiderar, prefixo e o radical considerar, certo? Derivação sufixal, dobrável, olha lá, radical dobre e sufixo ável, certo? Aqui no final. Derivação prefixal e sufixal, infelizmente. Derivação parassintética, que é o que mais cai na prova, nas outras provas. Anoitecer, ou seja, eu tenho que ter o acréscimo do anoitecer, do prefixo e do sufixo simultaneamente. Se eu tirar o prefixo, noitecer existe? Não. Faço uma comparação. Felizmente existe? Existe.
Infeliz, existe? Existe. Então, se eu tirar na derivação parassintética qualquer, se eu tirar o sufixo, a palavra não existe. Se eu tirar o prefixo, a palavra não existe. Se eu tirar o sufixo, a palavra não existe. Então, eu tenho que ter o acréscimo do prefixo e do sufixo de forma simultânea. Isso é derivação parassintética. E a derivação regressiva? A derivação regressiva, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar, por exemplo, eu vou fazer de substantivos abstratos, né? São substantivos abstratos que vão ser derivados de verbos. Então, choro vem de chorar, tá? É como se eu tirasse a desinência final aqui. Aí vem a derivação imprópria, que a gente muda a classe gramatical, tá? Muda a classe gramatical. Então, por exemplo, aqui o não, que é um substantivo, olha lá, que é a substantivação, tá? Eu mudo a classe gramatical, beleza? Aí depois vem a composição, que é a justa posição. Eu não vou perder nenhum fonema. Cachorro quente, para quedas, não perdi nenhum fonema. Na aglutinação, eu vou perder fonema. Planalto, tira aqui, ó. Opa, tira o O. Planalto, certo? Vinagre, eu perco várias letras, né? Ó, vinagre. Ó, perco o H, perco o H, na verdade, e o O, né? Vinagre, tá? E ainda transforme aí o C no G, tá? Beleza? Então, assim, esses são os processos de formação de palavras, tá? Aí, essa alternativa, quando você faz a leitura dela, você precisa lembrar desses processos, tá? Realmente o Teams, ele deu uma mudada, assim, valorizou bem a imagem. Vamos lá, gente, então, nessa questão aí, tá. Assinale a alternativa em que temos uma palavra formada por derivação imprópria. Nessa questão aí, nós temos o quê? Ela ganhou um brilhante de presente. Ó, se eu disser assim, ele é brilhante. Brilhante é um adjetivo, certo? Agora, um brilhante, esse um brilhante aqui torna a palavra brilhante um substantivo. Tá bem sutil isso daqui, tá? Brilhante enquanto adjetivo virou aqui um substantivo. Geralmente ele trabalha com a substantivação, tá? Mas eu posso dizer assim, você janta. Beleza, verbo. A janta está pronta. Em vez de falar o jantar, né? A janta está pronta. Aqui, substantivo, tá? Então, geralmente, a derivação imprópria, eu trabalho com a mudança da classe gramatical. Beleza, pessoal? Muito bem aí. Tô adorando sala lotada, porque é férias, né? Muito bom. Assinale a alternativa que não apresenta oração subordinada substantiva. Gente, vou até aumentar essa questão aqui, porque eu amei. Olha só, o que você tem que olhar? Ele está dizendo assim, ó, assinale a alternativa que não apresenta oração subordinada substantiva. Então, meu bem, você tem que saber aquelas coisas que nós trabalhamos ontem e quais são as orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Vamos de baixo para cima. É necessário. Não tem sujeito, que... Olha lá, né? Você se empenhe mais nas avaliações. Vamos lá. Tenho medo do lobo mau, que você deixe de me amar. Meu desejo é que consiga realizar seu antigo sonho. Olha lá. O governo precisa investir nas cidades que ficam no interior. Gente, quando eu olho para esse que depois do substantivo cidades, este que não é conjunção integrante. Então, na minha cabeça, quando cai uma questão, assinale a alternativa em que não apresenta oração subordinada substantiva, é só você identificar onde não tem o conjunção integrante. Tá certo? E olha lá, isso aqui é um pronome relativo, ou seja, na questão 29, a A é a resposta. Belezinha? Em Dona Aurora, a vida tem sido cruel com seus filhos. Dona Aurora
Dona Aurora, a vida tem sido cruel com seus filhos. O termo destacado classifica-se sintaticamente. Gente, às vezes você fala assim, professora, tá, mas se não tivesse sintaticamente, poderia ser o quê? Morfologicamente, semanticamente, tá? Morfologicamente, poderia perguntar das classes gramaticais, tá? Então, aí tá perguntando sintaticamente, dos termos sintáticos. Sujeito, predicado, tarará, tarará. Ó, o que é isso aqui? Dona Aurora. Eu estou o quê? Fazendo um aposto? Estou explicando? Não. É sujeito? Não. É agente da passiva? Lembra da troquinha? Não. É o quê? Estou chamando, tá? É um vocativo, tá? É um vocativo. Por que eu estou falando isso? Porque caiu na prova de Santa Mercedes, KLC. Tudo isso aqui também caiu na prova na KLC, tá? Olha lá. Vocativo. 31. Ela tentou usar uma roupa parecida. Ah, aquela, você quer a música? Né? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. É assim? Será que estou viajando na maionese? Enfim. Eu não sei se é, assim, se é música, não. Eu lembrei dela. O mesmo. Ah, é verdade. O mesmo corte de cabelo tentou, né? O termo destacado, uma. Classifica-se o quê? Sintaticamente. Olha lá. Sintaticamente. Então, olha lá. Dentro da relação entre os termos. Esse termo é o quê? Uma roupa. Uma roupa. O que esse uma é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É objeto direto? É complemento nominal? É artigo? Eu estou perguntando se é morfologicamente. Morfologicamente é um artigo. E sintaticamente, vamos lá, quem fala para mim? Um adjunto está junto ao nome. Perfeito. É um adjunto, certo? Você tá vendo? Ó, é sintaticamente. Se fosse artigo, ele iria pedir morfologicamente. Beleza? Ele ia pedir isso, tá? Muito bem. Que delícia, né, gente? Coisas que nós vimos, coisas que a gente estuda, tá? Fiquei muito feliz quando eu fiz essa prova. Falei, eu vou fazer, mas eu nunca posso fazer uma prova dessa no começo de um curso, por exemplo, não é? Porque você fala, meu Deus, vocês vão desistir. Mas pensa naquilo que eu falei. Com 21 aulinhas de português, você tem noção para resolver uma prova. Assinar alternativa em que contém um pronome demonstrativo. Eu até fiz um copia e cola hoje do que o Fernando postou. O Fernando Pestana, que é autor dessa gramática, que eu sempre falo para vocês, postou. Lembra, e eu disse isso nas aulas, tá? Assinar alternativa que contém um pronome demonstrativo. E eu falei da questão do o, tá? O o antes do pronome que relativo, o o antes do de, tá? É pronome demonstrativo. Mas eu não tô falando só do o, tá? Assinar alternativa que contém um pronome demonstrativo. Ó, nós concordamos com ela, pronome reto. Ontem, de manhã, convidei-os, pronome oblíquo, para a festa. Ela já gastou tudo o que ganhou. Não faça vocês semelhante besteira. Olha lá. Nessa questão 32. Tu não estás preocupado com teu futuro. Olha lá. E aí, na questão de número 32, o que a gente tem? O que a gente tem? Tu não estás preocupado com o teu futuro. Eu acho que esse tu, ele na questão 32, ele deu a alternativa D. Tu não estás preocupado com teu futuro. Pronome possessivo. Por que ele deu a D? Ele já gastou tudo o que ganhou. Tudo quanto ganhou. Tudo ganhou. Tudo que ganhou. Tudo aquilo que ganhou. Gente, eu tô muito na dúvida. Para mim, essa questão. Né? Tu não estás. Não tem pronome demonstrativo aqui, seria o. Acabei de falar do que, certo? Tudo que gastou. Certo? Tudo aquilo que gastou, tudo aquilo que ganhou. Ele já gastou tudo quanto ganha, né? Seria em quantidade, enfim. O único pronome demonstrativo é que aqui não tem pronome demonstrativo. Tu não estás preocupado com teu futuro, com seu futuro.
fosse, né? Eu iria na alternativa C, não na alternativa D. Mas, né, ele deu isso. Com certeza alguém entrou com recurso. Certeza, tá? Para mim, pronome demonstrativo é aqui, ó, antes do que, tá? Beleza? 33. Por que os homens destroem assim a natureza? O termo destacado classifica-se o quê? Sintaticamente. Olha lá, classifica-se como sujeito, objeto direto, complemento nominal, adjunto adnominal. Olha lá. Nessa questão de número 33, ele quer também a questão de sintática. Destroem o quê? A natureza. Complemento nominal? Não tem preposição. Adjunto adnominal? Não tem, não tá ligado ao nome, tá ligado a um verbo. Destroem o quê? Isso, a natureza. Sujeitos são os homens, só pode ser objeto direto. Muito bem. Objeto direto. 34, a comissão parlamentar comunicou o problema a todos. O termo destacado classifica-se sintaticamente, olha como ela adora isso. Isso é uma prova de 2018, tá? Então, batata, isso aqui já pode considerar revisão para Mariápolis, tá? A comissão parlamentar comunicou o problema a todos. O termo destacado classifica-se sintaticamente com comunicou o que? Isso, o problema. A quem? A todos, certo? Aí a questão é o quê? Objeto indireto. Opa! Comunicou o que? O problema. Objeto direto. A quem? A todos. Objeto indireto, certo? Muito bem. Vocês estão vendo, ó, as alternativas, elas são mapa da mina para vocês, tá? Elas são mapa da mina para vocês, beleza? Olha só. Irritadíssima. Olha lá, irritadíssima. Largou o namorado no meio da rua e saiu em disparada. O termo destacado classifica-se sintaticamente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que ele está sempre falando, ó, é sintaticamente, é morfologicamente, é semanticamente, tá? Olha lá. Irritadíssima, largou o namorado no meio da rua e saiu em disparada. Quem saiu irritadíssima? Ela, certo? Ela largou o namorado. Então, eu tenho aqui um sujeito oculto. Vamos pensar aqui? Eu tenho um sujeito oculto. Quem largou? Ela largou o namorado. Largou o namorado no meio da rua Uma e saiu vírgula ali, né, Lari? E isso tem uma vírgula, porque eu tenho aqui uma separação, né? Um termo deslocado, na verdade. Largou o namorado no meio da rua e saiu como? E saiu em disparada, irritadíssima. Então, essa irritadíssima é quem? Predicativo do quê? Do sujeito, tá bom? Que ela é o sujeito, tá? Eu pensei que fosse um adjunto, Adjunto? deslocado assim, o como ela estava, entendeu? O modo e como ela estava. No 35, será? Na verdade, ele até deu. Ele deu assim, né? Na A, tanto é que o gabarito é predicativo do objeto. Mas para mim não é predicativo, não é o namorado. Largou quem? O namorado. Não é predicativo do objeto, é predicativo do sujeito. Com certeza esse gabarito deve ter sofrido. Porque veja assim, veja só, ó. Vamos pensar. Largou. A frase é assim, ó. Largou o namorado no meio da rua e saiu irritadíssima. Vamos pensar, Ju. Então tá. Eu tenho aqui um sujeito oculto. Ela largou o namorado, né? Eu tenho quem largou? Verbo da terceira pessoa, né? Ela. Aqui, porque fala namorado, enfim, né? Verbo ele, largou o namorado no meio da rua e saiu irritadíssima. Ele não deu para nós.
você pode dizer, essa questão ela pode ser predicativo do sujeito e adjunta adverbial de modo. Ô, Lari, sabe por que eu fiquei mais na dúvida? Porque para Uhum. ser de predicativo eu preciso de um verbo de ligação. Ali o saiu é um verbo de ação. Não, mas quando eu não preciso de verbo de ligação, só se fosse predicado nominal. Tá? O verbo de ligação, o predicativo, ele não tem só com verbo de ligação, viu, Ju? Predicativo é uma qualidade atribuída ao sujeito ou ao objeto. Quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, mas não é necessariamente só com verbo de ligação, tá? Eu posso dizer assim, ó, Maria saiu atrasada. Isso aqui é predicativo de quem? Da Maria, tá? Então, só para fechar essa ideia, predicativo não é só com verbo de ligação. Agora, quando eu tenho um predicado nominal, o verbo é de ligação, com certeza eu tenho predicativo, entendeu? Mas não é obrigatoriamente só com verbo de ligação, beleza? Então, a essa resposta eu posso dar a questão que ela saiu como irritadíssima e também uma qualidade do sujeito. Então, esta questão aqui caberia um belo de um recurso, porque não é predicativo do objeto, porque foi o namorado que ela largou o quê? O namorado, certo? Não pode ser predicativo do objeto, como ele deu no gabarito. Ele deu a questão a 35A, não é. Não é um aposto, mas ele tem adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Por quê? Um termo acessório e ao Lari, mesmo tempo. só para concluir, então, meu raciocínio. Pausa. O predicativo também, ele vem deslocado assim, com a vírgula? Vem. Porque assim, Ju, isso aqui é uma ordem direta, ó. Ela largou o namorado no meio da rua e saiu irritadíssima, certo? Então, eu tenho aqui sujeito, objeto, largou. O quê? O namorado. Onde? No meio da rua. Aí, vamos pensar aqui, ó, Ju, vamos fechar. Vamos fechar, pessoal. Ela largou o namorado no meio da rua e no meio da rua, ponto. A próxima oração. Ela saiu irritadíssima. Tá vendo? Como isso daqui é qualidade do meu sujeito, tá? É qualidade do meu sujeito, é muito mais predicativo do sujeito do que o adjunto adverbial, tá? Mas eu também poderia dizer que é o modo que ela saiu. Saiu rapidamente e tal, mas assim, vamos pensar aqui. Modo, como ela saiu, pode ser, mas é mais predicativo do sujeito, mas dá dúvida, né? Mas vocês entenderam? Eu tenho duas orações. Então, nunca poderia ser do objeto. Ela saiu irritadíssima. É muito mais predicativo do sujeito. Pode colocar aí, predicativo do sujeito, tá? Aí, raciocinando. Vocês sabem, né? Na aula a gente raciocina junto. Não pode ser adjunto adverbial, Ju. Porque o saiu, ou irritadíssima, não tá classificando a circunstância, tá? Então, o adjunto adverbial, ele vai modificar o verbo e não o sujeito, tá? Então, é predicativo do sujeito. O irritadíssimo está me mostrando o sujeito, tá? Tudo bem que essa questão do modo parece, mas não tá ligado ao verbo, tá ligado ao nome aqui, a ela, tá? Ela saiu irritadíssima. Por isso que é predicativo do sujeito, beleza? Então, tira esse predicativo, esse adjunto adverbial aqui, tá? Porque senão atrasado também seria, tá? É predicativo do sujeito, certeza absoluta, tá certo? Bom a gente raciocinar junto, né? Em lembrança dos três ocorreu de repente. O termo dos três classifica-se o quê? Sintaticamente como adjunta adnominal, sujeito, complemento nominal, agente da passiva. Olha só, a questão de número 36. Olha lá. A lembrança dos três ocorreu de repente. Olha só. Nessa questão 36, quem se lembra disso, certo? Lembrança é nome dos três, ó, preposicionado, complemento
nominal, certo? Muito bem. O gramático ficou rodeado, olha aqui, de admiradores. O termo destacado classifica-se sintaticamente como, olha lá, admiradores rodearam o gramático. Ó o verbo. Admiradores rodearam o gramático. O gramático ficou rodeado de admiradores. Por que eu estou fazendo essa troquinha? Porque ele me deu aqui, ó, agente da passiva. Ó, agente da passiva. Eu consigo, a lembrança dos três ocorreu de repente? Eu consigo fazer a troquinha? Não tem verbo foi, nada aqui, tá vendo? Mas aqui, o gramático ficou rodeado de admiradores. Os admiradores rodearam o gramático, tá certo? Então, de admiradores é o quê? Agente da passiva, tá? Muito bem, tá vendo? O que eu fiz? Eu simplesmente peguei o que a alternativa Então, perguntou. sempre que Pode falar, lá, Cris. sempre que der para fazer a troca, então vai ser o agente da passiva? Vai. Quando dá para fazer assim, trás para frente? Vai, na maioria das vezes sim, tá? Essa troca, ela faz o seu, por exemplo, você vai falar assim, não é sujeito é o gramático, certo? Complemento nominal, rodeado perde preposição? Não. Objeto indireto, o verbo tá pedindo preposição? Não, né? Aí você já vai pendendo pro agente da passiva, tá? É isso mesmo, bem esse olhar. 38, o homem de negócio comprou só um imóvel, aquela bela casa. O termo destacado classifica-se sintaticamente. Olha lá, sintaticamente. Nessa questão de número 38, ele pede o que para nós? Olha lá. O homem de negócio. Ele está dando para nós o quê? O tipo de homem, uma qualidade do homem. Porque lembra que eu falo para vocês? Quem pediu essa preposição aí? O que essa preposição está fazendo aí? Certo? Eu estou dando uma qualidade. O adjunto adnominal está junto ao nome. E essa preposição não é obrigatória. Então, você já vai, ó, tá? Você já vai trabalhando o olharzinho aí, tá? Então, o homem de negócio é o tipo do homem. Aquele homem de negócio. Então, é o adjunto adnominal, certo? Muito bem. Diferente, aqui, ó, em algo incomodava frequentemente. 2 pontos. Suas brigas com a esposa. Gente, é objeto direto? Não tem nada a ver, não estou pedindo o quê, não dá para fazer essa pergunta. Eu estou chamando? Eu tenho algum nome preposicionado? Não. Eu estou dando aqui, ó, depois dos 2 pontos, explicando. É um aposto. Beleza? É um aposto. E por fim, que a Concesp adora, e nessa prova só caiu uma de 40 questões, o uso da crase, tá? Então, olha lá. Depois da indigestão, farei uma poesia à moda Drummond. A Drummond. Beleza. Vestir-me-ei a Versace, deve ser a moda, e entregá-la-ei, ó, só com mesóclise, entreguei ela a tímida aniversariante. 3 crases usadas corretíssima, tá? À medida que com crase, corretíssima, certo? Depois do trauma, nunca fui a festas. Tinha que ser as. Exatamente, teria que ser as. Não existe acento grave com A no singular antes de palavras no plural. Costuma-se acordar às 4 nos quartéis. Horas, beleza? Corretíssima. Errado aqui. Muito bem. Olha só quanta coisa boa. Crase, colocação pronominal. Olha só. O que é muito importante que você entenda que nesses enunciados, o que eles estão pedindo para você? Classificar sintaticamente, olhar os termos, em relação à análise sintática, a relação com o outro. Ora a oração subordinada num período composto, ora a oração no período simples, que a gente trabalha sujeito. No período simples, você tem que achar o sujeito, o predicado, o objeto direto, o aposto, o vocativo, o adjunto adnominal, que também pode aparecer em outros momentos, né? O complemento nominal, que pode aparecer em outros momentos. Então,
Aí, se ele pedir morfologicamente, igual ali a questão do artigo, é classe gramatical. É classe gramatical, tá? Aí, se ele pedir semântica, é o sentido, figuras de linguagem também, né? Trabalha a questão semântica, tá? Pois é, gente, que prova delícia, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai dar tempo de corrigir a prova de Santa e vou fazer assim. Eu não vou. Amanhã eu não vou dar aula, eu vou dar aula segunda. Como todo mundo tá de férias, tá? Então eu vou dar aula segunda e vou dar aula na terça. Porque o resto da semana eu não vou dar aula. Lembra que eu coloquei lá no nosso calendário? Só que eu vou inverter. Aí na segunda-feira eu corrijo essa prova de Santa Mercedes, tá bom? Que também não tem muita coisa diferente ali, tá? Mas é bom que vocês. Vamos abrir as câmeras para tirar uma fotinha? Mas é bom que vocês aí que vão prestar prova domingo. Uma coisa que é legal também, ó. Estudo porque eu vou fazer uma regra com a gente assim. Antes de ir para a prova, olha a regra do porquê. Antes de ir para a prova, olha a regra do porquê, porque o porquê não consigo achar a regularidade. Falar, a gente vai cair por quê? Onde, aonde, tá? Mas assim, olha que prova gostosa que a gente analisou, tá? Eu achei assim demais essa prova da Concesp, porque ela traz aí muitas coisas para a gente pensar, o que eu não sei, né? Deixa eu tirar um print aqui dessa tela, esses maravilhosos alunos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Só me desmarcar aqui. Larissa, Oi! aquela questão lá do irritadíssima estava correta mesmo, é predicativo do objeto, eu pesquisei. Então, mas é do sujeito. A resposta é do objeto que está no gabarito, mas ela é do sujeito. No gabarito está do sujeito? Tá. É que o gabarito tá errado. Sim. Vamos tirar um print dessa tela, vamos dar um sorriso só quem vai passar no concurso. É isso aí. Pessoal, ó, presta atenção nisso que eu falei para vocês. Eu estava fazendo uma conta. Com 21 aulas de português, vocês conseguem aprender e passar na prova. Então, tudo que tá ali separadinho no site, faz o teu percurso, tá? Faz o teu percurso. É só sucesso, tá bom? Então, ó, segunda e terça tem aula, amanhã não tem. Eu vou avisar no grupo, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. E parabéns aí pelas aprovações de Lucélia. Vem mais Santa Mercedes, vem mais Mariápolis, e vem mais Araçatuba, vem mais. Gente, boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana.